O segundo material obturador, a gente falou dos sólidos, que são os cones de gutta-percha, e os pastosos, que é o cimento endodôntico. Qual é a função do cimento endodôntico? Interposição, preenchimento e vedação, tá? Alia, hoje a filosofia da endodontia moderna é maior massa de gutta-percha e menor linha de cimento endodôntico. Então, toda vez que eu penso numa obturação mais adequada, eu tenho maior massa de gutta-percha e menos cimento endodôntico. Bom? Qual o cimento ideal? O que ele deve possuir para ele ser um cimento ideal? Fala, amor. Ah, deixa eu voltar lá. Interposição, preenchimento e vedação. O que eu falei? Eu falei? Da gutta-percha, que quanto maior a concentração dela... Ah, tá. Hoje a endodontia moderna, ela preconiza maior massa de gutta-percha e menor quantidade de linha de cimento endodôntico. Foi isso? Na verdade, você estava falando da concentração de gutta-percha e de óxido de cimento. Ah, tá. Não, outra coisa. Quanto maior a quantidade de gutta-percha, mais termoplástico, melhor o escoamento desse material, desse cone. E quanto maior a quantidade de gutta-percha, de óxido de zinco, mais rígido é o cone. Menor escoamento, tá? Ser de fácil inserção e remoção do canal, bom tempo de trabalho, a gente precisa de um certo tempo, ele não pode tomar presa tão rapidamente. Promover um selamento tridimensional do sistema de canais radiculares, possuir estabilidade dimensional, bom escoamento e radiopaco. Então, é importante que, até por conta de todas as ramificações do sistema de canais radiculares, que esse cimento tenha um poder uma característica de ser radiopaco, tá? Não manchar a estrutura dentária. Existem cimentos maravilhosos, mas que a gente tem que ter muito cuidado porque mancham mesmo a estrutura dentária, tá? O cimento, o N. Ricketts, o cimento, o Pulp Canal Sealer, que ele possui prata na composição. Então, quando você usa ele, se você usa principalmente em dentes anteriores, fazer a limpeza muito bem da câmara pulpar, tá? Apresentar adesividade às paredes do canal, apresentar força coesiva, ser insolúvel aos fluidos e à saliva, ser solúvel ou reabsorvível pelos tecidos perirradiculares. Então, por exemplo, se eu faço a obturação do sistema de canais radiculares e por um acaso eu tenho um extravasamento de material plástico, de cimento, eu tenho que ficar tranquila que aquele cimento, com o tempo, ele vai ser reabsorvido pelos fluidos perirradiculares, tá? Ser impermeável no canal, biocompatível e ter uma certa atividade antimicrobiana, tá? Vamos lá. Então, quais são os tipos de cimento que a gente vai estudar agora? Cimentos, o cimento mais utilizado na endodontia, que são os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, tá? São os mais utilizados por todos os profissionais, ok? Ele possui, né, o eugenol tem atividade antimicrobiana e efeito anestésico e anti-inflamatório em baixas doses. Por que a gente fala... deixa eu voltar aqui uma coisa importantíssima. A textura do cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol. Será que tá lá na frente? Ah, tá aqui. Então, vou falar mais daqui a pouco. Toda vez que eu faço um cimento à base de óxido de zinco e eugenol, eu tenho que ter muito cuidado com a manipulação desse cimento. Evitar que esse cimento esteja muito mole. Porque se ele estiver muito mole, a quantidade de eugenol vai ser muito grande. Então, se por um acaso eu extravasar pelos tecidos perirradiculares, eu posso causar um efeito tóxico aos tecidos, tá? Composição do cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Óxido de zinco, eugenol, né? Sulfato de bário. Eu preciso gravar toda essa composição, é o que mais cai em prova,
tá? Então, o que o sulfato de bário faz no cimento? Pode anotar e botar assim, importante, piscando, vermelho, amarelo, limão. Radiopacidade. Então, o sulfato de bário ele vai conferir ao cimento radiopacidade. O subcarbonato de bismuto, plastificante e radiopacificador também. Tretaborato de sódio, retarda o tempo de endurecimento do cimento. Breu ou colofone, derivados do breu. Vocês podem achar, gente, às vezes, não com o nome breu. Vocês podem achar com o nome ácido abiético, tá? Ele vai... Oi? Oi? Foi não. Ele vai conferir ao cimento a adesividade e diminuir a solubilidade desse cimento, tá? E o óleo de amêndoa doce vai retardar o tempo de endurecimento do cimento. Alia, vou ter que gravar cada composição? Vai. Assim, pode gravar, porque se cair alguma coisa de cimento, basicamente é isso, tá? Foi? Qual o cimento mais utilizado na endodontia? A base de óxido de zinco e eugenol. Olha, não é aquele branquinho que a gente faz para botar na cavidade? Não. Aquele branquinho, ele é até usado para endodontia, mas para endodontia de dente decíduo, tá? Para endodontia de dente permanente é o cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol. Qual é o cimento mais usado? O cimento de Grossman, tá? Nomes comerciais: endofil, intrafil, pulpafil, fio canal. Qual é a diferença de cada um deles? Muito pouca. Às vezes um pouquinho da concentração de uma substância ou outra, tá? Por exemplo, o fio canal comparado com o endofil, ele é menos radiopaco. Então o endofil é mais radiopaco do que o fio canal. E qual é a substância que confere radiopacidade? Hã? Sulfato de bário, isso aí. Quais são as características desse cimento? Né? Ele tem uma boa capacidade seladora, baixa permeabilidade, estabilidade dimensional, adesividade adequada, e ele também possui uma certa atividade antimicrobiana devido à presença do eugenol. Qual a outra atividade que a presença do eugenol faz, confere ao cimento endodôntico, além da atividade antimicrobiana? Analgesia e poder anti-inflamatório, tá? Então, às vezes, são essas pequeninas coisas que a gente perde uma questão. Sim, por isso que eu falei. Pro periodonto. Pro periodonto, tá? O cimento mais utilizado na endodontia é o cimento de Grossman, que é um cimento à base de óxido de zinco e eugenol, tá? Então ele possui, qual é a composição do pó? O líquido sempre vai ser o eugenol. Qual é a composição do pó? Óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio, tá? Cada uma desses componentes tem uma propriedade, tá? Como que é feita a espatulação? Pode cair isso, olha, pode cair não pedindo para você falar como que é feita a manipulação, mas pode pedir o fio, o comprimento do fio e o tempo que ele não deve quebrar. Então, como que é feita a manipulação do cimento endodôntico? Ele é feito utilizando maior área da placa de vidro, com uma espátula estéreo e flexível. Então, posso usar uma 24 ou uma Endoflex, tanto faz. Você tem que agregar sempre o pó ao líquido e na hora que você formar um fio, ele não deve se romper durante 16 segundos numa altura de 2,54 centímetros. E tem que ser assim, tá? Então, olha lá. Alia, como é que você conseguiu tirar essa foto? Porque ele ficou 16 segundos ali sem quebrar, né? Então a gente tem que ter essa textura. Exatamente, como é que é seu nome?
Munique, exatamente, Munique, para evitar o poder citotóxico dele, do eugenol, tá? Oi? Fernando Graça, lá com 16 gente. Claro, ela já tem termômetro até próprio. Ai, gente, mas é assim, a manipulação do cimento à base de óxido de zinco e eugenol, depois que você pega a mão, vai sem sentir. Minha secretária, eu encho o saco. Exatamente, maior área da placa. A minha secretária faz melhor do que eu. Porque ela já está acostumada, então aquele ritmo ali é só com álcool ou acetona. O cimento de Ricketts, né? O cimento de Ricketts é um cimento maravilhoso de trabalhar. Por quê? Porque é um cimento extremamente radiopaco, mas ele possui prata na composição. Qual é o problema do cimento de Ricketts? Escurecimento da coroa, tá? E caro, né? Depois que o dólar começou a subir demais, hoje em dia um cimento dele 400 e poucos reais. Sealer? Não, Sealer não, Pulp Canal Sealer. Ele não é o Sealer 26, o de hidróxido de cálcio não, é Pulp Canal Sealer, tá? Qual é a composição do cimento de Ricketts? O pó, óxido de zinco, prata precipitada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário. O líquido, ele possui óleo de cravo e bálsamo do Canadá, tá? Gente, isso aqui cai também, tá? Porque tudo cai. Aqui na aula de obturação tem bastante coisa. Qual é a diferença do líquido do cimento de Grossman? O cimento de Grossman é eugenol. Aqui ele tem óleo de cravo e bálsamo do Canadá, tá? Tem que ser do Canadá, senão não dá certo. Senão não dá certo. Aqui falando da limpeza da câmara, né, pulpar, devido à presença de prata. Então é importante que você faça a remoção total, a limpeza dessa coroa. Ele possui boa estabilidade dimensional, capacidade seladora boa, adesão satisfatória, excelente escoamento, baixa solubilidade, radiopacidade extremamente elevada e ele tem uma atividade bacteriana satisfatória, tá? Endometazone. O endometazone também é um cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Mas qual é a diferença? Ele possui corticosteroide, tá? Ele possui acetato de hidrocortisona, dexametasona no pó e paraformaldeído, tá? O líquido é o eugenol. Tublicil também é um cimento à base de óxido de zinco e eugenol, mas ele, ao invés de ser pó e líquido, ele é pasta-pasta, tá? O OT é um outro tipo de cimento à base de... Olha, pode pedir isso, às vezes pede, às vezes... qual cimento à base de óxido de zinco e eugenol que não é líquido e pó? Pasta-pasta. Aí você tem que lembrar que é o Tublicil. Então, assim, às vezes tem que ter... São besteirinhas que às vezes vocês perdem uma questão, tá? A cloropercha, que é feita uma mistura de gutapercha branca com clorofórmio, que foi preconizada por Cohen, tá? Os cimentos resinosos. Os cimentos resinosos, eles apresentam excelente propriedade físico-química, boa estabilidade dimensional, adesividade, radiopacidade, baixa solubilidade, capacidade seladora e alto escoamento, tá? Quais são os cimentos que a gente encontra no mercado, cimentos resinosos endodônticos? O H26, o H+, tá? Que todos são de pasta-pasta. O Epifane era o cimento usado pro cone resinoso. Aquele cone resinoso que eu falei para vocês que hoje em dia não é mais usado, o cimento que a gente usava era o Epifane. O Endorreis, né, que é um outro cimento à base de resinoso, e o Metacil. O Metacil, ele possui óxido de zircônia na composição, então é um excelente cimento também, tá? Os cimentos à base de ionômero de vidro, cimentos endodônticos à base de ionômero de vidro, tá? Eles têm uma atividade antimicrobiana boa, um efeito cariostático, adesão química ao dente e ele é extremamente biocompatível, tá?
Nome comercial dele, Ketak Endo, tá? Tão usado? Não, a gente quase não faz tanto uso dele, tá? Por quê? Pela alto índice de solubilidade. Ele é extremamente solúvel, tá? E não é o que a gente deseja. Cimentos à base de silicone, que é o Rheoc Seal, né? Automix. E a Guta Flow para a gente terminar. A Guta Flow ela tem um bom escoamento, uma capacidade de autopolimerização a frio. Ela combina a Guta Percha com cimento em cápsula, tá? Permite a injeção direto no sistema de canais radiculares. E para terminar, os cimentos à base de hidróxido de cálcio, que é o que você tinha perguntado, o Siler 26, tá? Qual é a desvantagem dos cimentos à base de hidróxido de cálcio? Eles estão extremamente solúveis, então eles quando colocados no sistema de canais radiculares, eles com o tempo, eles são solubilizados, eles são pouco radiopacos, né? Ou quase nada, e não tem boa viscosidade, tá? Por que então ele não é mais caro? Não, mais caro. Eu fui ver. Enfim, Não, ele é atrás. Ele, no seu canal, era tipo 20 50 e pouco e ele deve ser o quê? Uns 80? 80. É. Eu falei, gente. Não, mas ele, comparado aos cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, as propriedades são inferiores, tá? Por quê? Porque existia uma lenda de que você usando cimento à base de óxido de zinco e eugenol, a base de hidróxido de cálcio, você teria um efeito terapêutico por causa da adição do hidróxido de cálcio no pó, entendeu? Não tem, porque assim, ele pode ter uma ação momentânea, né, das propriedades do hidróxido de cálcio, mas com o tempo ele não vai ser duradouro, entendeu? Ele vai solubilizar muito fácil, Exatamente, entendeu? Quais são os nomes comerciais dos cimentos à base de hidróxido de cálcio? Cialapex, CRCS, Siler 26, tá? Oi, amor, fala. A pasta Kalen entra como um material plástico, mas temporário. Ele não pode ser usado como obturador definitivo. Ele é só como medicação intracanal, tá? Ele é a base de hidróxido de cálcio, né? Mas ele não pode ser utilizado como obturação definitiva, só temporária. Hã? Também não, definitivo também não. Porque ele vai solubilizar. O que você pode fazer no tecido, que às vezes é aquela pasta de Guedes Pinto, ou o óxido de zinco e eugenol, o OZE normal, tá? Mais mole, um pouquinho mais fluida. Exatamente, tá? A pasta LC. Você leu aí? Você tinha lido aí? Não. Ah, tá. Então, são materiais também obturadores, mas obturadores temporários, tá? Porque em que situação que eles são indicados? Como perfuração, obturação de risogênese incompleta, mas aí, como é que é o seu nome? Como é que é o nome dela? Marina? Então, mas aí você vai usar ele temporariamente, porque na semana passada você não veio. Então, em situações como você tem ápice incompleto, aquele risogênese incompleta, você pode fazer a obturação temporária e a troca dessa pasta periodicamente, até formar o tampão apical. E depois você vai remover e obturar. Normal, tá? O sulfato de cálcio também é um material que pode ser usado como anteparo para uso do MTA. Por exemplo, eu quero fazer uma barreira com MTA numa apsificação e eu tô com medo de extravasar o MTA pelo forame. Então eu faço um tampão de sulfato de cálcio e depois eu faço o tampão do MTA, tá?
E o MTA, propriamente dito, o MTA, ele é um cimento que ele pode ser usado como obturador definitivo em casos específicos, né? Perfuração, ápice incompleto, quando você tem polpa necrosada, que você quer formar uma barreira mineralizada e não quer ficar trocando hidróxido de cálcio a vida toda, aí você faz uma obturação imediata com o MTA, com tampão de MTA, tá? Gente, é importante vocês gravarem a composição do MTA, tá? Então, os componentes, né? Silicato tricálcio, silicato de cálcio, aluminato tricálcio, todos esses componentes pode ser pedido em prova, tá? Outra coisa importante é que o pó do MTA, ele possui partículas minerais hidrofílicas, que se cristalizam na presença de umidade. Por isso que ele é mais utilizado até do que o hidróxido de cálcio, porque o hidróxido de cálcio, na presença de umidade, ele é solubilizado, tá? Ele possui um pH 12,5%, né? Ele é pouco solúvel e não dilui na presença de líquidos teciduais. Essa é a grande vantagem do MTA, né? Indicados, que eu já adiantei, em perfurações, reabsorções, cirurgias perirradiculares, retroobturações, apicificação, quando você quer fazer o tampão apical. O MTA, ele possui uma alcalinidade super alta, tá? Importante do MTA, ele possui atividade antimicrobiana satisfatória, selamento adequado, biocompatível e não possui poder carcinogênico. Monique. O MTA, ele não é utilizado com cone de gutta-percha. Ele é utilizado em situações específicas. Perfurações, reabsorções, apicificação, retroobturação. Então, ele não é utilizado como um... Ele não tem... não é nem por isso, é porque ele não possui uma adesividade boa, tá? Ele não possui escoamento, adesividade boa. Ele é usado só para fechar. Só para fechar, tá? Seu obtura normal, tá? O MTA, ele possui duas apresentações comerciais, tá? A nossa aqui do Brasil é o MTA da Angelus, tá? Ele possui 80% de cimento de Portland e 20% do óxido de bismuto. E o ProRoot, o MTA, que é lá de fora, ele possui 75% de cimento de Portland e 20% de óxido de bismuto, tá? Um cimento de parede. Tem estudos na USP de São Paulo usando o cimento irajazinho, o branquinho, o cimento de parede mesmo. Não, porque falam, né, que a composição é praticamente... Sim, praticamente igual. Óxido de bismuto, exatamente. Vamos resolver as questões? Ai, puxa vida. Eu vou botar a mão aqui. Vamos lá, lê lá. Vamos, William. Nos cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, a substância componente que confere maior adesividade ao cimento e concomitantemente diminui sua solubilidade, de acordo com Lopes e Siqueira, é o... Tem maior adesividade e diminui a solubilidade. Tetraborato é... Eu já vi a resposta. O óxido de zinco não é? Não vou falar, mas... Óxido de zinco não é? Pode ser o bismuto. Não, bismuto não, é outra coisa. Olha aí, olha. Eu acho que é o ácido. Ácido abiético. Não, mais pacificador É a Abreu. Não, É o ácido abiético. Tá? É o Breu. onde é que é isso? Breu. Lá na parte da composição dos cimentos. sulfato de carvalho. Radiopacificador. Tetraborato, bicarbonato, subcarbonato de vinil também é radiopacificador. Também. E o tetraborato. Olha aí, já nem lembro mais. Não, diminui a solubilidade.
Acho que aumenta o retardo do endurecimento. Vê se é isso. É, borado. É, retardo do endurecimento. É porque pode ser borado. Tetraborado. Porque não faz. Fecha o olho, porque eu botei aqui e saiu. Todo mundo fecha o olho. Não, porque tá, na hora que eu botei. Professora, deixa. Ah! É só a senhora deixar e depois só bota a resposta depois que você respondeu, ué. Não, mas aí tá faltando aqui. Na hora que eu botei aqui, ficou ausente. Há diversos tipos de cimento endodôntico disponíveis no mercado. É aquela professora bem ruim, né? Que não gosta da cola, né? Segundo Lopes e Siqueira, assinale a opção que indica o nome do cimento resinoso, que apresenta sob forma de olha o que eu falei para vocês. Pó e líquido, em que o pó constituído de óxido de zircônia e sílica amorfa, indicador da polimerização, enquanto o líquido é composto de monometacrilatos e dimetacrilatos. Não, porque cimento é cimoso, Já existe no cimento resinoso. Qual, gente? Já tinha existido. Desistido dessa aqui, né? Gente, olha só, essa parte de cimento tem que cair dentro. Não, vamos lá, o que é? C? No chute? Eu ia botar C de Cristo. Isso. Monique, vai. Sai desse celular. Não, que a notícia que a Maíra deu hoje, dinheiro no mundo muito fácil. É boa? Nossa, É? Cara da Marina, não parece ser tão bom. Gente, o que é? Mas não tem aqui. Tem, eu falei. Calma aí. Na hora que eu... Sabe? Não, o endorres, eu acho que é Eu ia botar esse aí que eu não ia. Na hora que eu falei dele, eu falei, gente, esse aqui é ótimo, possui óxido de zircônio, Não é endorres. Eu ia botar o metacil. Tem que gravar, gente, não tem como. Não tá escrito na apostila, não? Ah, então completa aí. Cadê isso? Não está escrito metacil. Ah, Vamos lá. Anota aí. Não tá escrito metacil? Ai, perdão. Então põe aí. Só por isso que vocês não acertaram, né? De acordo com Lopes, em 2015, no que se refere à obturação do sistema de canais radiculares, assinale as afirmativas abaixo. Os materiais obturadores de utilização mais comum são o cone de gutapeste e o cimento endodôntico. A gutapeste é universalmente aceita como padrão ouro quando se faz referência aos materiais obturadores? Sim. Os materiais resinosos para obturação são compatíveis em termos de radiopacidade e características de trabalho. Entretanto, não permite um retratamento endodôntico? Não. Né? A obturação deve constituir em uma massa formada pela gutapeste com a quantidade igual de 1:1 de cimento endodôntico com vistas a preencher as paredes do canal radicular e perpendicular? não. Eu tenho mais massa de gutapeste, menos cimento, então não é 1:1. A superfície dos cones de gutapeste dificulta a colonização microbiana, provavelmente devido aos efeitos do óxido de zinco que faz parte da sua composição? Sim. 1 em 4. D. 1 em 4. Vamos lá. Apesar de apresentar baixa toxicidade e pequeno potencial alergênico, a gutapeste é material de obturação amplamente utilizado na endodontia. Possui principal desvantagem. Qual é a desvantagem da gutapeste? Ausência de óxido de zinco em sua composição? Não. Ela tem óxido de zinco. Falta de adesividade às paredes? Tem que ser o cimento. Dificuldade de manipulação? E se você for aberta, né? Estabilidade dimensional? Mas Se ele não está falando, o que o cone não possui? Estabilidade dimensional.
Por quê? Por quê? Porque é o que você falou. Como eu não estou falando aqui de qual cone eu estou usando, eu tenho adesividade. Se eu estou numa gutapercha alfa. Mas a estabilidade, ele não possui estabilidade. Ela só passa a ter adesividade quando você dermatina. Mas ele não falou. Entendeu? Então, aquela coisa de você também ir pela menos errada. Tá? O cimento que tem É. O cimento não é o cimento que dá adesividade. Não, mas aqui possui gutapercha. Aqui ele tá falando da gutapercha. É. Acho que aqui não foi, não. Segundo Lopes Siqueira, essa é a mais fácil de todas. Pode ser realizada a descontaminação dos cones de gutapercha para a realização da obturação endodôntica como hipoclorito 2% por 1 minuto, 5,25 por 1 minuto, clorexidina 0,2 por 5 minutos, clorexidina 0,12 por 10 minutos. B. Essa é bem fácil. Aqui, se você não presta atenção, é 2,5. Também estaria, se fosse 2,5, também estaria correta. Tá? Mas como ele botou 2... Mais forte para cone, exato. Pode usar de 2,5 a 5,25. Tá? Só. Dos materiais endodônticos obturadores relacionados abaixo, assinale o que é a base de polímero sintético termoplástico. Base de polímero sintético. Polímero. Resinol. Resilon. Tá? Letra A. Eita, essa saiu faltando também. Vamos lá. Assinale, associe as colunas relacionadas a termos os termos às respectivas características. A seguir, assinale a alternativa que representa a sequência correta. Essas são chatas, né? Vamos lá. Faz aí. O que você tem de cimento aqui? Endometazone, cimento, cimento de Ricketts, Siller 26 e H+. Já não tô conseguindo entender. Hoje você tá cansado, hein, William? Vamos lá. Cimento similar ao cimento à base de resina epóxia, porém tem hidróxido de cálcio na sua composição. Qual desses possui hidróxido de cálcio? Siller 26. Então, o primeiro é o 3. Contém prata na sua composição. Por isso, recomendo-se a limpeza adequada da câmara. Cimento de Ricketts. Possui paraformaldeído em sua composição, com o objetivo de melhorar a ação antimicrobiana do cimento. Porém, a presença de paraformaldeído é indesejável para aumentar o efeito citotóxico, né, tóxico. É o endometazone. Cimento à base de resina epóxia, que apresenta bom comportamento histológico e boa capacidade seladora. H+. Então, a sequência ficou 3, 2, 1 e 4. Certo? Resposta A. Fala, amor. Esse é o Resinoso. Resinoso pasta-pasta. porque Aquele era pó e líquido, Metacil. Pó e líquido. Não, pó e líquido não. Zircônia, que possui zircônia. Por que então não cimenta, todos os canais são cimentados com esse cimento resinoso? Porque para fazer colocação de pino e bloco... Sim. Ótima pergunta. Ai, ótima pergunta, Monique. Esqueci de botar isso na aula. Por que a gente não pode, após a obturação do sistema de canais radiculares com cimento à base de óxido de zinco e eugenol, proceder ou à cimentação de um pino de fibra de vidro no mesmo dia ou à obturação de resina fotopolimerizada? Isso caro, Monique, caro. Bem caro. Hoje em dia, um cimento H+, tudo bem que ele dura,
por exemplo, pasta. Tempo. Sim, mas assim, se você. Exatamente. Hoje, o que que você tem, o que que eu tenho? Eu que só faço 95% da minha vida é endodontia. Então, eu preciso de um cimento resinoso e eu preciso de um cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Hoje você tem o Endofil que custa pó e líquido R$50 e o H Plus custa 400. Então, assim, a quantidade no valor é muito grande. Agora, se você faz, por exemplo, eu não faço a obturação definitiva, porque eu não faço, eu tenho indicadores. Então, eu tenho que concluir, termino com o ionômero e encaminho o paciente de volta para o indicador. Se eu fosse fazer ou o pino de fibra de vidro, ou a restauração no mesmo dia, eu tinha que usar um cimento resinoso. Eu não posso usar. Entendeu? Cara, todo dente, na verdade, precisa ser obturado. Sim. Mas eu... Principalmente se for feito tinha que ser, porque, pô, dá muito mais com certeza. Fazer a polimerização ou fazer o crescimento também? Não, porque ele altera a polimerização da resina. Entendeu? Até porque a adesividade, Por causa do eugenol. até porque a adesividade com o conduto seria maior, o selamento seria maior. Sim, na verdade, não existe ainda, que foi o precursor, que foi o Epifani, né? Não existe ainda a formação de um monobloco no interior do sistema de canais radiculares. Você tem um melhor imbricamento, mas não total. Entendeu? Porque você não consegue formar, você não tem o ataque ácido no interior do sistema de canais radiculares, você não tem o adesivo, é diferente. Padrão, ia ter. Não, o H Plus não tem. O Epifani? Sim, mas não deu certo. Professora, Oi, aí eu já não trabalho com a polimerização. são da resina. Então isso depende. Mas por que ele tem que esperar? Por que que tem que esperar? Porque demora 7 dias para volatizar o eugenol. Aí você tem que esperar aquele eugenol sair todo do sistema de canais para você fazer a obturação definitiva, tá? Vamos lá, gente? Aqui. Leia o trecho abaixo e em seguida assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Quimicamente, a gutapercha pode ser encontrada na forma cristalina alfa e beta. A maioria disponível no comércio encontra-se na forma beta. Na forma tan-tan-tan, sua temperatura de fusão é 65 graus. Qual é a que a temperatura alfa? Então, aqui é alfa. Na forma, a sua temperatura de fusão é 65. E na forma tan-tan-tan, a temperatura é 56 graus, beta. Quando aquecida, não apresenta escoamento ou adesividade. Aí, quem é aqui? Se aqui é a beta, quando aquecida, ela possui escoamento? A beta? Sim. Não. A beta não é Não, mas eu acho que tá falando da gutapercha, sem ser da alfa da beta. A gutapercha eu acho que não possui adesividade. Peraí. Deixa eu ler de novo. Eu também acho que é C. C. Exatamente. C. Não apresenta. Tá falando não apresenta. C. Não tá falando em geral, não. Tá falando da beta. Porque a alfa apresenta. A alfa apresenta. Apresenta adesividade quando aquecida. Gente, não pode esquecer disso. Não apresenta. Não pode esquecer disso. Porque a composição. é termoplastificada B, que tem o cimento, né? Não, a alfa é termoplastificada. A beta não. Tem que ter o cimento. Tem que ter o né? cimento. Gera Isso aí. Então, a beta precisa do cimento, não é termoplastificada. É termoplastificada. Qual a porcentagem de gutapercha aproximada nos cones de guta? 10 a 20%. 19, 20%. Hoje vocês estão num chutômetro danado, hein? Então, É é 20, Porque é 19 a 22. O que mais se aproxima a 20. Tá? Eita, questão pra caramba, hein? Qual dos cimentos abaixo é um cimento resinoso?
fácil, H+, né? Também depois de errar 3.